Olá, sejam bem-vindos. Então, vamos analisar a equação da energia para máquinas térmicas comuns. Quando estou falando isso, estou me referindo a questões de caldeira, turbina a vapor, condensadores, evaporadores. São máquinas térmicas que se prestam basicamente para troca de calor e troca de trabalho, tá? Então, vamos pegar a nossa equação da energia inicial, que é essa equação que aqui está, essa equação, e vamos fazer algumas adaptações. Quando eu falo adaptações, não são gambiarras, tá? São hipóteses que a gente faz para adaptar ao nosso problema de uma forma mais usável, né? Uma forma que tenha mais facilidade de uso, tá ok? Então, vamos às nossas hipóteses. Primeiro, vamos restringir novamente essa equação ao regime permanente. Nós já fizemos isso quando analisamos a equação de Bernoulli, a partir desta equação. Então, regime permanente implica em que... Só um pouquinho, pessoal, deu um problema aqui. Regime permanente implica em que esse termo aqui é nulo, tá? Ou seja, se você analisar a energia agora e daqui 2 minutos, o delta de energia é nulo, então não tem variação. Então, o delta E sobre delta T, que é o E ponto, é nulo, tá? Então, esse aí, zero. Também vamos restringir que só há trabalho por eixo através da fronteira. Então, esse termo aqui, ó, movimento da fronteira, é nulo. Então, esse termo é zero, tanto na entrada quanto na saída. Então, essa nossa máquina térmica já não se presta nessa nossa equação, aliás, aqui, já não vai se prestar para o caso de motores, por exemplo, a combustão. Onde você tem, se você fosse analisar internamente lá no cilindro, a entrada e a saída, né, dos gases, você já não poderia usar essa equação aqui de baixo, porque lá você tem movimento de fronteira. O pistão ele se move e aquele sistema que é o fluido lá dentro ele vai ser compactado ou expandido, tá? Então essa equação já não serve para a câmara de combustão, tá? De um motor a combustão interna por pistão, né? A outra questão aqui é a massa que entra e sai são iguais, ou seja, toda a massa que entra no meu sistema ela vai sair. Então nós vamos tirar essa nomenclatura, esse índice E e S e vamos deixar aqui só com M ponto e M ponto, tá? Por fim, nós vamos trabalhar com entalpia. Por quê? Porque máquinas térmicas geralmente trabalham com a questão do vapor, né? E geralmente é com água. E lá na análise de vapor, nós temos o líquido, temos o vapor. Existem tabelas que agrupam para nós a energia interna e a energia de pressão. Então nós não vamos nos preocupar em localizar qual é a energia interna para a água em tal temperatura, qual é a massa, o volume específico e a pressão para aquela situação. Nós não vamos fazer essa análise. Nós vamos agrupar isso tudo no H e o H vai trazer para nós, tá? E lembrem, nós já estudamos isso lá atrás na equação da energia. Nós temos o H do líquido, temos o H do vapor e nós temos o Hx. O Hx é quando você tem líquido mais vapor, né? E aí o Hx ele vai envolver uma parcela do H do líquido e uma parcela do H do vapor, tá? O H do líquido, o H do vapor vocês localizam nas tabelas, tá? E o título X ele é dado do problema, tá? Então, uma mistura com título 10%, significa que 10% daquela mistura é vapor, tá ok? Então, lembrem disso.
né, quando forem usar o H da mistura, né, vocês têm que apelar para o HX. Eu passei essa equação anteriormente para vocês. E vou reescrevê-la aqui para maior clareza. Então, só um pouquinho. Vamos lá. Então, ó, quando você tiver mistura, vai ser o teu HX que você vai calcular, seja na entrada ou seja na saída, você vai ter que fazer esse cálculo. Então, vamos dizer que seja o nosso HX genérico, é o H do líquido mais o X vezes o ΔH. Esse ΔH vocês vão localizar nas tabelas também. Tá? Também é tabelado. Tanto o ΔH quanto o H do líquido é tabelado. Tá ok? O meu caso só tem vapor. Então você vai lá na tabela e procura o H do vapor. E lá tem duas tabelas. Toda vez que você vai buscar entalpia, você vai ter duas tabelas principais. A do líquido saturado, né, vapor ou vapor saturado, melhor, né, ou do vapor superaquecido. Vapor saturado é porque tem mistura, ou você só tem só líquido. Então, se você tiver só líquido, vou colocar aqui a tabela, né? Ó, tabela. Caso que você tenha, vamos descer um pouquinho mais, deixa eu só mexer aqui na minha ampliação. Ó, na tabela, caso você tenha só líquido, então você vai na tabela de vapor saturado. Caso que você tenha líquido mais vapor, você vai na mesma tabela. Caso que você tenha somente vapor, e ainda o problema geralmente evidencia, chama de vapor superaquecido. Tá? Então, caso que você tenha somente vapor, você vai na tabela de vapor superaquecido. Ok? Então, fica bem claro isso e também essa questão do HX, tá? Então, vou reprisar mais uma vez. Se na entrada tiver somente vapor superaquecido, então você vai aqui, ó. Você vai ter um H de entrada, que é igual a um H de vapor de entrada, e você vem buscar aqui nessa tabela. Não, a minha entrada ela só tem líquido. Então, o H de entrada é igual ao H de líquido, e com certeza é na área do saturado, tá? H de líquido, vamos chamar de entrada aqui, né? Então, com certeza você vai procurar aqui. A minha entrada tem uma mistura, então você vai usar essa tabela aqui, ó, vapor saturado. Então, H de entrada, que é o nosso HX, né? Eu vou colocar aqui HX de entrada é igual a H do líquido de entrada mais o X lá na entrada, vou botar o Ezinho para lembrar, vezes o ΔH que você vai achar na tabela de vapor saturado. Tá bom? Então vejam que eu posso ter tudo isso aqui na entrada ou também na saída. Então, a entrada pode ser essa ou essa situação. A saída pode ser essa ou essa situação. Tá ok? Então, veja que você tem que interpretar bem o que você tem na entrada, o que você tem na saída e também qual tabela você vai procurar e qual equacionamento você vai fazer. Né? O equacionamento simples é esse aqui, ó, super simples. Pá, igualzinho. Eu tenho o título? Então é esse aqui. Tá bom? Tá. Uma vez posto isso, então vamos focar agora na nossa equação final. Só apenas para fazer algumas considerações, já estamos encerrando. Já estamos encerrando. Olha lá.
Então, o que é que nós podemos ter na entrada para essas máquinas térmicas comuns? Calor entrando, devido à queima do combustível, né? Você está cedendo o calor, por exemplo, lá na caldeira, você tem calor entrando. Trabalho saindo é o caso de uma turbina. Desculpa, trabalho entrando aqui é o caso de uma bomba que está colocando trabalho para dentro do fluido que vai ser jogado na caldeira. Se essa bomba estiver dentro do sistema que você pontilhou, né? Então tu pontilhou, você pegou a caldeira, mas você também pegou a bomba que coloca líquido lá para dentro. Então ela tem isso aqui, ó. Um trabalho de eixo entrando. Esse aqui é o conjunto de propriedades do fluido que está entrando. Velocidade de entrada, altura de entrada e entalpia de entrada. Tá? Então, velocidade e altura já falamos bastante a respeito, né? E o H de entrada falamos aqui abaixo. Vai depender do estado do fluido que está entrando aí na caldeira ou na máquina térmica, né? O mesmo vale para a saída. Então aqui no caso, um calor que sai é o calor que a caldeira perde nas suas paredes. Ela tem uma entrada de calor devido à queima do combustível, mas ela também tem uma perda de calor. E também tem perda de calor através dos gases que saem da caldeira, levando o calor junto com eles. Também pode ter trabalho que sai, ou seja, um eixo tirando o trabalho do fluido. Isso aqui é o caso de uma turbina. Então veja, numa caldeira esse termo é zero. Né? A minha caldeira é isolada termicamente, então não perde trabalho, é zero também. Né? A caldeira não tem trabalho por eixo, não tem perda de calor, então isso aí é zero. É assim que você vai interpretando essa situação. Tá? E também lá na saída, né, do vapor, do líquido, no estado já saturado, né, também tem a saída, a velocidade de saída, a altura de saída e a entalpia de saída. Ok, então você sempre vai ter que olhar o tipo de máquina e o que é que você tem de entrada, de saída, seja calor, seja trabalho ou seja propriedades do fluido. Mas percebo que eu fiz algumas anotações embaixo, ó, somente nesse termo, nesse. Velocidade e altura eu não considerei aqui, não anotei. Por quê? Porque é muito raro nós considerarmos esses fatores, principalmente a altura aqui, ó. Vou até mudar de cor. É muito raro a gente considerar a altura de entrada e a altura de saída. Por quê? Porque essa energia potencial devido à entrada e saída do fluido, seja numa caldeira, numa turbina e assim por diante, ela é muito pequena em termos de energéticos, muito pequena em relação a esse termo aqui, ó. Então esse termo aqui é praticamente zero quando comparado com esse termo da direita, que é a parte do calor, tá? Tanto lá quanto aqui. Na verdade, o delta dele, né? Se tu pegar a saída menos a entrada, vai te dar um delta. Então, esse delta aqui é muito pequeno em relação ao delta do HS e do HE. E aí a gente acaba ignorando. Vocês não precisam utilizar nem caldeiras, nem turbinas aqui na nossa disciplina, porque esse valor é muito pequeno, né? Aqui o H vai dar na ordem de kilojoules ou megajoules, e esse GZ, o delta GZ aqui, vai dar na ordem de joules. Vai ser lá 10, 20 joules. Se você comparar com o outro termo, vai dar uma diferença muito grande, então ele é praticamente nulo para nós. Tá ok? A mesma observação é válida para a velocidade de entrada e de saída. Se você fizer um delta dessa velocidade aqui, de entrada e saída do sistema, a diferença é muito pequena, vai dar uma energia muito baixa em relação às entalpias de entrada e saída. Tá ok? Então são essas as considerações. Agora, para fixar bem, somente fazendo o exercício, né? E vai ter um outro vídeo, né, fazendo exercícios lá para a equação de Bernoulli aplicada para bombas
bombas e turbinas hidráulicas, e também o mesmo vídeo com exercícios aplicados aqui para máquinas térmicas mais comuns, que seria aí um trocador de calor, uma caldeira, uma turbina a vapor e assim por diante, né? Outros equipamentos. Então seria isso que nós tínhamos para essa aula. Espero que tenham feito as suas anotações e estejam sempre atentos aí para essas observações na equação. Você pegar a equação e saber encaixá-la no seu problema é muito mais do que a metade da tua solução, né? Isso não é válido só para essas equações, mas é válido para outras áreas da engenharia também. Você conhecer os termos, saber as hipóteses, saber as considerações que foram feitas, inclusive o sistema usado, né? O sistema de coordenadas utilizado, e isso aí é essencial para uma boa solução do problema de engenharia, tá? Então, bons estudos, nos encontramos no próximo vídeo.